Boa noite a todos. A gente vai começar esse nosso bate-papo. Eu quero que vocês entendam que isso não é uma aula, eu não tenho como ensinar estrelas voadoras em uma hora. Claro, a gente vai falar um pouco de conceitos básicos, de noções de interpretação, de usos mais específicos, mas não é necessariamente uma aula de estrelas voadoras. Pessoas sem nenhum conhecimento de cosmologia chinesa ou de Feng Shui vai ser um pouco mais complicado de acompanhar, mas não é impossível, já que nós não estamos explicando técnicas especificamente, mas conceitos. Eu recomendo para aqueles que não sabem como é montado um diagrama de estrelas, que assistam o nosso vídeo sobre isso, já que nós não vamos falar da montagem do diagrama, nós vamos falar de outros tipos de conceitos, já que sobre essa montagem do diagrama nós já temos um vídeo na internet. Quando nós começamos a estudar estrelas voadoras, mesmo depois de conhecer inúmeras técnicas de Feng Shui, nós temos a impressão de que um mundo novo se discute na nossa frente. Aprender a analisar, mas principalmente potencializar as boas influências e neutralizar as más influências é uma coisa realmente apaixonante. Quando a gente aprende a manipular a energia de um imóvel, nós temos a impressão de poder controlar tudo à nossa volta. Então, as pessoas que já trabalham com estrelas, elas entendem bem o que eu estou dizendo. E já passaram muitas vezes por essa sensação de poder que esse controle da energia traz. Claro que é uma sensação ilusória, porque apesar da técnica poder alterar muita coisa e, claro, ser sem dúvida uma das aplicações mais práticas e eficazes dentro do Feng Shui tradicional, ela não pode mudar tudo. Muita coisa nós não podemos alterar. Fazem parte do destino da pessoa e são, de alguma forma, imutáveis, porque são reflexos das escolhas que essas pessoas fizeram ao longo da vida. Eu lembro dos meus primeiros anos de prática, em que eu ainda achava que podia tudo e que eu dizia brincando para os meus alunos, não tema, com o Silvio não há problema. Claro que eu aprendi a duras penas que o Feng Shui não resolve tudo. E que eu não sou a manifestação da divindade na Terra para poder resolver todos os problemas das pessoas. É importante que vocês entendam, quando vocês começam a trabalhar com Feng Shui, que energia no universo envolve 3 diferentes aspectos e que uma análise de Feng Shui ela nunca vai ser completa sem que envolva todos esses aspectos, que seriam o céu, a terra e o homem. O céu representa a influência do momento e, claro, ele afeta não somente o imóvel, como as pessoas. Claro que a influência do momento ela não pode ser mudada, mas ela pode ser aproveitada da melhor forma possível. Por exemplo, eu posso utilizar a seleção de data e escolher bons momentos para aquilo que me interessa. Ou eu posso analisar as fases e as influências anuais sobre as pessoas, utilizando para isso como base o seu mapa, seja o mapa de 4 pilares do destino, seja o mapa de Ziwei Do Shu. Eu não posso necessariamente mudar a influência, mas eu posso escolher a forma como eu vou lidar com ela. Claro que essa influência do céu, ou seja, essa influência do momento, também afeta os imóveis, o que pode ser verificado através da análise das estrelas anuais. Sempre no início do ano chinês, tem uma enxurrada de curas anuais na internet. Claro que a maioria delas é válida e pode ser aplicada. Mas essas curas, elas são gerais, elas se referem a uma energia anual que influencia o imóvel de fora para dentro. Elas não são específicas para o imóvel que está sendo analisado. Nós temos que ter em mente que uma cura anual ela deve ser feita após a análise do imóvel e do posicionamento das curas fixas. Essa cura anual ela pode amenizar os pequenos inconvenientes que são ocasionados por essa flutuação do momento, mas ela não substitui a análise do imóvel. Da mesma forma, o ano afeta as pessoas e mesmo um destino favorável, ou seja, alguém que tenha um bom mapa de 4 pilares ou de Ziwei Do Shu, vai passar por altos e baixos ao longo do tempo. Nós dizemos que o mapa astrológico é um mapa de uma estrada que a gente vai percorrer ao longo da vida. Mas esse mapa ele não mostra só o percurso
percurso que vai ser percorrido, mas também os percalços que nós vamos enfrentar ao longo do tempo. E por isso, conhecer o mapa astrológico nos permite saber se há buracos na estrada, se vai estar chovendo ou fazendo sol, qual é o melhor caminho a seguir naquela fase específica. Nós vimos que o céu, ou seja, a influência do momento, afeta não só a Terra, que representa o imóvel, como também o homem, o que pode ser verificado no mapa astrológico. Então, a Terra, sob essa ótica do Feng Shui, representa o imóvel, e claro que ele pode ser afetado também pela influência do homem, através de mudanças que o homem faz sobre o espaço e de escolhas próprias. A própria influência do homem sobre o local e a relação da pessoa com o imóvel já afeta de forma significativa o resultado da influência desse imóvel na vida da pessoa. Então, essa relação entre o homem e o espaço é muito importante. Pessoas diferentes ocupando um mesmo imóvel têm resultados diferentes. Eu estou explicando essa correlação para que vocês entendam que mesmo um imóvel com um Feng Shui perfeito, uma coisa que, claro, praticamente não existe, passa por altos e baixos e que fazer o Feng Shui de um local afeta somente 1/3 da vida dos moradores. O nosso trabalho não envolve só o imóvel. Sem uma análise das pessoas e do momento, nós vamos estar atuando apenas em 1/3 do nosso potencial de ação. Quando nós falamos que o homem representa 1/3 dessa trindade, claro que uma boa parte do equilíbrio buscado depende da própria pessoa. Por mais que analisar a relação da casa com a pessoa e favorecê-la com, por exemplo, direcionamento favorável, ambientes equilibrados, por mais que isso ajude, um pouco de esforço próprio é imprescindível. Muitas pessoas me perguntam, mas como nós podemos mudar o destino de alguém? Se a pessoa tem seu mapa e esse mapa sofre influência das fases da vida, como é que eu posso mudar isso? Claro que nós podemos mudar muita coisa. Nós não podemos mudar a influência, mas nós podemos aproveitá-la da melhor forma possível. Por exemplo, se não é possível evitar uma perda financeira, é possível doar o dinheiro ao invés de perdê-lo. Se não é possível evitar um afastamento emocional, eu posso enviar um filho para um intercâmbio de 1 ano. Ou seja, existem opções de escolha que manifestem a mesma influência de uma forma menos prejudicial para a minha vida. E são essas escolhas que vão definir como eu vou aproveitar essa energia. Não é possível evitar um derramamento de sangue, mas nós podemos doar sangue ou fazer uma cirurgia eletiva. Nós não podemos evitar perder um imóvel, mas nós podemos doá-lo para os nossos filhos. Enfim, como nós vamos utilizar essa influência é uma escolha nossa. O destino ele não é pré-determinado. Pré-determinada é a influência, mas são as nossas escolhas que vão mostrar como nós aproveitamos essa influência específica. Um exemplo típico disso é que o livre-arbítrio faz com que os mapas dos gêmeos sejam completamente diferentes um do outro. Ou seja, o mapa é igual, a influência é a mesma, mas as nossas escolhas podem nos levar por caminhos completamente diferentes. Tudo isso foi apenas um preâmbulo para que eu pudesse dizer que nem tudo pode ser resolvido, nem tudo pode ser evitado. O Feng Shui é somente 30% do trabalho. Se o trabalho não envolver a análise das pessoas, além de uma explicação, claro, para que elas se conscientizem de que 1/3 do seu destino depende delas próprias e não pode ser resolvido pelos outros, nem mesmo por nós, o efeito que nós vamos alcançar com esse trabalho nunca será o mais amplo possível. Eu não estou dizendo que nós não podemos ajudar o homem. Claro que nós podemos. Nós damos para a pessoa o mapa da estrada, explicamos os percalços, mas a escolha é da própria pessoa. Se ela vai sair aquela hora, mesmo sabendo que ela vai enfrentar uma tempestade, é opção própria. A gente avisou o caminho e avisou o clima. A pessoa é que define o que ela vai fazer com essa informação. Nós vamos começar, então, a falar sobre a influência das estrelas voadoras, que, claro, podem afetar, como nós vimos, 1/3 do equilíbrio das nossas vidas. Nosso objetivo não é explicar como montar o diagrama de estrelas. A gente tem para isso uma aula aberta na internet que ensina essa montagem que pode ser assistida por todas as pessoas. Eu estou deixando aqui o link lá em cima em amarelo para que os interessados que ainda não viram possam assistir.
Nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre a interpretação das estrelas e de como aproveitar essa influência favoravelmente. Cada estrela, então, está associada a um elemento. Em função disso, inúmeras das características que são associadas a elas já dependem justamente desses elementos. Porque todas as curas em feng shui tradicional se baseiam neles. Então, quando nós falamos, por exemplo, na análise, essa associação aos 5 elementos já possibilita associar a cada estrela uma cor, uma forma, um material, um órgão do corpo, uma emoção, porque, claro, cada elemento já está intrinsecamente associado a isso tudo. Então, qualquer pessoa que queira aprofundar a análise de estrelas, é preciso que conheça bem 5 elementos e 8 trigramas, porque cada uma das estrelas também está associada a um trigrama e muitas das características que são associadas às estrelas são devidas aos trigramas e não aos 5 elementos. Claro que em uma hora nós não temos tempo hábil para falar das características de todas as estrelas, mas eu gostaria de dar pelo menos um exemplo para que vocês entendam melhor como esse perfil básico de cada uma das estrelas é montado. Se nós pegarmos, por exemplo, a estrela de número 1, ela é associada à água e ao trigrama Can. Então, algumas das associações virão do elemento água e outras virão do trigrama Can. Então, todas as associações que são ligadas à água, como, por exemplo, líquido, circulação, movimento, escuro, profundo, misterioso, flexível, comunicativo, inteligente, se referem à estrela de número 1 por conta dessa associação. Mas, claro, Can também representa, por exemplo, o abismo, e por isso o perigo, o risco, o movimento circular associado ao trigrama também são associados à estrela. Então, nós podemos verificar, por exemplo, partes do corpo, tanto pelos 5 elementos como também pelo trigrama. Nós podemos olhar emoção da mesma forma, cores. Então, por exemplo, em termos de partes do corpo, a circulação está associada à estrela de número 1, assim como os rins, a bexiga e os fluidos do corpo de uma forma geral, qualquer tipo de líquido. Quanto à emoção, os rins estão associados ao medo. E por isso, essa associação do órgão a uma emoção também faz com que essa emoção esteja associada à estrela. Em termos de cor, a água representada pelo azul profundo, o azul escuro do mar profundo ou do céu infinito. Então, portanto, o azul escuro ou o preto são as cores associadas à água. O mesmo vai acontecer com todas as outras estrelas. E por isso, conhecer bem os 5 elementos e os 8 trigramas é imprescindível para uma análise mais profunda de estrelas voadoras. Mas claro que apenas conhecer as estrelas e suas associações não vai bastar. Por quê? Porque cada estrela passa por fases favoráveis e desfavoráveis que não mudam essas associações, mas fazem com que a estrela utilize seu lado bom ou ruim de acordo com o momento. Então, por isso, qualquer um que queira aprofundar sua capacidade de análise tem que aprofundar o conhecimento nos conceitos básicos, ou seja, 5 elementos e 8 trigramas, e verificar por que fase aquela estrela está passando, se ela vai demonstrar mais o lado bom ou mais o lado ruim dessas características. Então, cada estrela tem uma índole própria e essa influência do momento potencializa o lado favorável ou desfavorável dessa índole. Não muda a índole, apenas faz com que ela seja utilizada de uma forma ou de outra. Por exemplo, nós dissemos que a estrela 1 está associada à comunicação. Então, claro, o lado bom disso é a capacidade de comunicação, o dom de oratório. O lado ruim é o quê? A demagogia, a fofoca, a fala excessiva. A influência é a mesma, mas ela pode ser utilizada de forma favorável ou desfavorável. Um está associado à obscuridade, ao mistério. Qual seria o lado negativo disso? Pode ser associado a algo que não pode ser visível, que é proibido, que é segredo ou que é ilegal. O que determina se uma estrela vai mostrar seu lado positivo ou negativo é a fase na qual a análise está sendo feita. Não o momento em que o imóvel foi construído. O momento em que o imóvel foi construído determina o diagrama de estrelas.
esse diagrama ele não vai ser alterado, a não ser que esse imóvel sofra uma grande reforma, ou que essa reforma tem que ser necessária para trocar toda a energia do local. Então, ela tem que incluir, por exemplo, a abertura do teto, troca de piso, troca de janelas, mudança na distribuição dos cômodos internos. Mas, se um imóvel que for construído no período 6, por exemplo, 1970, ele vai ter uma análise no período da construção, outra análise diferente a partir de 1984, quando nós entrarmos no período 7, e outra diferente a partir de 2004, quando nós entramos no período 8. É o mesmo imóvel, ele não sofreu nenhum tipo de reforma ou sofreu pequenas reformas como pintura que não vão dar nada ao diagrama. O diagrama é o mesmo, o imóvel é o mesmo, mas a análise muda ao longo do tempo em função de que a qualidade das estrelas que compõem aquele diagrama muda. Então, o diagrama de estrelas não muda, mas essas mesmas estrelas que regem aquele diagrama desde que o imóvel foi construído vão ter em cada período uma análise que depende da sua favorabilidade momentânea. E, portanto, essa influência sobre o imóvel, ela se altera ao longo do tempo. Então, essa é a principal diferença na influência do céu, ou seja, na influência do momento sobre um imóvel. Porque essa diferença na interpretação das estrelas pode fazer com que o imóvel originalmente bom fique ruim. Da mesma forma que pode tornar um imóvel anteriormente ruim em bom. Então, mesmo que o diagrama não se altere, porque o imóvel não passou por uma reforma, o diagrama é o mesmo desde que ele foi construído, ainda assim, a cada 20 anos, a cada alteração de período, a interpretação desse imóvel vai ter alterações em função de quais são as estrelas que estão demonstrando o seu lado mais favorável nesse momento e quais são as estrelas que estão demonstrando o seu lado mais desfavorável nesse momento. Resumindo, há duas formas diferentes do momento influenciaram o imóvel. A primeira é que a cada 20 anos a chegada de um novo período muda a forma como as estrelas influenciam o local. A índole da estrela não muda, o significado da estrela não muda. Ela somente passa a mostrar o lado bom ou ruim que ela já possui. A mesma influência ela pode ser aproveitada de forma favorável ou desfavorável. É só isso que muda. A segunda forma do tempo influenciar um imóvel é a influência anual. Essa influência ela não muda a característica do imóvel. Ela só pode desencadear algo que já esteja previsto pelo diagrama de estrelas. Não é como a influência de 20 anos que muda a característica do imóvel. Essa influência anual é externa, uma influência que vem de fora para dentro, e mesmo que ela seja negativa, se o imóvel não tiver essa potencialidade negativa, ela não se manifesta. Então, ela é uma influência menos significativa e que pode ser barrada externamente, já que, como ela vem de fora, aquela influência não se manifesta, a não ser que eu tenha uma abertura externa naquela direção. Então, nós temos 3 parâmetros principais para iniciar uma análise de estrelas. O primeiro parâmetro é que cada estrela tem um significado ligado ao seu elemento. O segundo é que cada estrela tem um significado ligado ao seu trigrama. Com isso forma uma índole da estrela. Algumas estrelas têm índoles melhores do que outras, elas têm uma natureza melhor. Por exemplo, as estrelas 1, 6 e 8 são chamadas de estrelas brancas porque têm uma índole favorável. Elas são basicamente boas, o que não quer dizer que elas não tenham um lado negativo. Da mesma forma, a gente tem estrelas que são variáveis, como o 4, por exemplo, estrelas negativas, como o 5, por exemplo, como o 3, por exemplo, estrelas que desencadeiam a influência de outras, como o 9, ou seja, cada estrela tem uma índole própria. Essa índole é formada pelo significado aliado do elemento ao trigrama,
Então, as características que nós vamos associar a cada estrela dependem dessa influência do elemento e do trigrama. Mas, para eu fazer a análise, é preciso verificar se essa estrela, nesse momento, está favorável ou desfavorável. Porque mesmo estrelas com boa índole podem apresentar lados favoráveis ou desfavoráveis, dependendo da influência do momento. Então, o que determina quais são as estrelas que são mais favoráveis nessa fase é o regente do período. Nós estamos atualmente no período 8, que vai até fevereiro de 2024. Durante esse período, claro, a estrela mais favorável é o próprio 8. O 9 e o 1 estão em ascensão. Por quê? Porque eles serão os regentes dos dois próximos períodos. Então, na realidade, o 9 é o regente do próximo período e o 1 é o regente do período que vem depois dele. Portanto, eles são considerados hoje favoráveis. Essas 3 estrelas são as únicas que vão demonstrar só o seu lado bom. Então, tudo que nós analisarmos hoje relativo à estrela 8, 9 ou 1 vai ter uma ótica favorável. O 7 e o 6 estão em declínio nesse momento. E por isso, apesar deles poderem ser utilizados, porque, claro, eles ainda estão bastante pulsantes, eles vão demonstrar não só seu lado favorável, como também seu lado desfavorável. Porque, como eles estão em declínio, eles têm a possibilidade de demonstrar as duas influências, principalmente quando eles estão acompanhados de estrelas que nesse momento estão ruins. Alguns de vocês devem estar se perguntando, e o 3? Ela não citou a estrela de número 3. É porque o 3 ele é utilizável no período por uma outra regra. Normalmente, ele seria considerado desfavorável. Ele está começando a sua ascensão, mas ele só vai passar a ser bom no período 1. Porque no período 1, as melhores estrelas vão ser o 1, o 2 e o 3. Então, isso ainda leva muito tempo para o 3 ser uma estrela favorável. Mas, de qualquer forma, ele é utilizável no período e eu vou mostrar para vocês por quê. Quando vocês começam a estudar Feng Shui, uma das primeiras coisas, um dos primeiros conceitos que vocês aprendem é céu anterior e céu posterior. Mas, normalmente, o céu anterior ele é citado na primeira ou segunda aula e nunca mais vocês veem nada a respeito disso, até que vocês chegam em algum ponto do estudo avançado em que ele vai ser novamente necessário. Como, por exemplo, no estudo do Dagua. Mas aqui eu preciso me referir a essa influência para poder explicar por que o 3 é utilizável nesse momento. Reparem aqui no céu posterior, que é o posicionamento que a gente normalmente utiliza para estrelas voadoras, e vocês vão ver que o posicionamento aonde está o 8 no céu posterior é o posicionamento onde está o 3 no céu anterior. Então, nós dizemos que o 3 é o corpo do 8. O 8 é a aplicação, que é o céu posterior, e o 3 é o corpo, que é o céu anterior. Então, como nós estamos no período 8, a estrela, que é o corpo desse 8, é considerada utilizável durante o período que ele rege. E é por isso que, apesar do 3 estar basicamente desfavorável nesse momento, ele é considerado utilizável. Então, da mesma forma que o 7 e o 6, ele vai demonstrar os dois lados da sua influência, ou seja, tanto ele pode ser favorável como ele pode ser desfavorável, dependendo das outras estrelas que o acompanham e dependendo da influência do momento. Normalmente, ele acaba desencadeando coisas boas e ruins associadas, da mesma forma que o 6 e o 7. Então, é como se tudo que é desencadeado por essas estrelas fosse favorável com alguma contraindicação, digamos assim. Sempre tem um senão em relação a essas 3 estrelas. Mesmo assim, elas podem ser utilizadas, claro. Depois de conhecer bem as associações que
acabam gerando essa índole de cada uma das estrelas, é preciso então determinar se essa estrela está favorável ou desfavorável no período em que nós estamos analisando o imóvel, não no período em que ele foi construído, e dessa forma nós podemos então iniciar a análise já com a ideia do que cada estrela representa. O próximo passo é associar esse significado da estrela adaptado ao período ao posicionamento que ela ocupa no imóvel. Nós temos 3 possibilidades de posicionamento. Do lado esquerdo, superior, aquilo que nós chamamos de dragão da montanha, que representa a energia yin do imóvel. E por isso influencia as pessoas e os relacionamentos. Então, influencia a saúde, a postura das pessoas, a forma como elas agem. Já do lado direito, na parte superior, nós temos aquilo que nós chamamos de dragão de água. O dragão de água, pelo contrário, representa a energia yang do imóvel e por isso tem uma associação direta com o dinheiro, a prosperidade, a forma com que a pessoa pode utilizar essa energia para ganhar. Já a estrela que se posiciona na parte de baixo do diagrama, na posição central, representa aquilo que nós chamamos de tempo, que reflete a influência da energia no momento da construção e, claro, influencia tanto a energia Yang como a energia Yin. A análise sempre leva em conta a relação entre a estrela Tempo e o Palácio, já que ela era a única estrela presente no momento da construção. Água e montanha são uma evolução dessa energia Yang e Yin que banhou o imóvel nesse momento. Portanto, o palácio se relaciona diretamente com o tempo, ele favorece ou desfavorece o tempo que representa as oportunidades. Então, se eu quero saber se as oportunidades são pulsantes ou não, eu vou relacionar essa estrela com o palácio no qual ela está posicionada. Nós vamos ver isso num exemplo depois. Para iniciar a análise, então, é preciso saber o significado de cada estrela, se ela está posicionada como montanha ou como dragão de água, e qual é o fluxo da energia entre as estrelas. Não basta eu conhecer o arquétipo de cada uma dessas estrelas se eu não levo em conta a relação entre elas. Porque o fluxo entre elas é que vai dizer como eu vou direcionar essa energia, como eu vou direcionar essa análise. Já que nós estávamos falando da relação do palácio com o tempo, vamos agora verificar quais as possíveis relações entre o tempo e o dragão de água e o dragão de montanha. Então vamos imaginar que nós estamos falando de uma oportunidade pulsante, ou seja, o palácio alimenta a estrela tempo. Por exemplo, uma estrela tempo terra, por exemplo, um 8, posicionado no Palácio do Sul. Já que o fogo alimenta a terra, essa oportunidade está pulsante. Vamos começar pela geração. Se o tempo alimenta o dragão de água, como nesse exemplo que está aqui, em que o 8 terra alimenta o 6 metal, eu tenho a oportunidade favorecendo o ganho. Então, nesse caso, o momento favorece o ganho, o tempo é bom para ganhar. E, portanto, eu vou analisar como é que essa oportunidade 8 pode favorecer o ganho através da estrela 6. Então, as oportunidades que estão pulsantes, ou seja, eu tenho uma oportunidade representada por uma estrela terra posicionada no Palácio do Sul, que é fogo. Então, eu tenho oportunidades fortes. Mas que tipo de oportunidades? Oportunidades representadas pelo 8, por exemplo, oportunidades de solidez, estabilidade, prosperidade constante, que de alguma forma favorecem o 6. Então, a solidez e a estabilidade do 8 no momento, ou seja, as oportunidades de estabilidade vão favorecer o ganho de alguma forma ligada ao 6, ou seja, ligada à retidão, ao controle, à objetividade, à praticidade, à consultoria, a tudo aquilo que o 6 possa representar.
Mas e se a situação fosse contrária? Bom, nesse caso eu teria oportunidades mais fracas, já que o 6 posicionado no sul está controlado pela direção, o que faz com que as oportunidades não estejam tão pulsantes. Mas a relação entre as estrelas é do dragão de água gerando o tempo. Sempre que o dragão de água gera alguma coisa, como ele representa o ganho ou a prosperidade está sendo gasta ou está sendo investida em alguma coisa. Quando eu tenho algo que prejudique o dragão de água, eu digo que isso é um gasto, mas quando eu tenho algo que favorece o dragão de água, isso pode ser um investimento. Aqui o dragão de água está gerando o tempo, a estrela do tempo é uma estrela que está utilizável nesse momento, o 6 é basicamente bom, mas no período 8 ele está utilizável, e portanto eu tenho a prosperidade agora relacionada ao 8, ou seja, o dinheiro estável, a possibilidade de ganho, o dinheiro que vem de algo sólido, gera oportunidades de crescimento ou de melhoria do status, tudo aquilo que o 6 possa representar. Então, o 8 está sendo gasto para gerar status. Por que eu estou dizendo um gasto? Porque é a prosperidade que está gerando a oportunidade. E, portanto, eu estou usando a prosperidade para gerar essa oportunidade. Então, eu estou gastando para aumentar o status. Eu estou gastando com a lei, estou gastando com o juiz, estou gastando com qualquer coisa que o 6 represente. Estou gastando, por exemplo, com a consultoria. Tá? Ou seja, tudo aquilo que o 6 representa vai ser um investimento que nós estamos fazendo a partir dessa relação. Esse gasto não pode ser considerado um prejuízo, já que o 6 é favorável e traz boas oportunidades. Então, eu posso dizer que eu estou gastando para gerar oportunidades de ascensão social, ou gastando para estruturar legalmente alguma coisa. Eu estou gastando com o 6, que nesse momento representa uma oportunidade. Eu só posso ter um panorama geral a partir do momento em que eu conheço também o dragão de montanha. O importante é que vocês entendam que quando o tempo gera o dragão de água, o momento favorece o ganho, e quando o dragão de água gera o tempo, o dinheiro é investido para gerar uma oportunidade de alguma coisa. Outra relação que pode existir é a relação de controle. Vamos imaginar que, pelo contrário, a oportunidade continua indicada pela estrela 6. Então, nós sabemos que ela continua não muito pulsante por estar posicionada no Palácio do Sul. O 6 é metal e ele controla o 3, que representa o dragão de água nesse caso. Por isso, nós podemos dizer que as oportunidades, de alguma forma, prejudicam o ganho. Então, aqui, as oportunidades relativas ao 6 prejudicam o ganho relativo ao 3. Que tipo de oportunidade o 6 representa? Como nós vimos, lei, ordem, consultoria, administração, organização, retidão. Então, aqui nós podemos dizer que tudo isso, de alguma forma, dificulta o ganho com competitividade ou com disputas, ou em processos, ou em qualquer outra coisa que o 6 represente. Então, nós podemos dizer que sobre esse auspício, por exemplo, seria difícil ganhar um processo. Porque a oportunidade que é representada pelo 6 controla o ganho que é representado pelo 3 e que, portanto, envolve uma competitividade. Então, a lei e o juiz estão contrários ao ganho. Claro que essa é apenas uma das interpretações possíveis. Eu apenas dei um exemplo para que vocês entendam como nós associamos as duas estrelas e o posicionamento delas e principalmente a relação que existe entre elas. Quando a oportunidade controla o ganho, de alguma forma, a oportunidade diminui a possibilidade de ganhar. Então, aqui, as oportunidades
de alguma forma prejudicam o ganho em concorrência e competitividade, como essas oportunidades representam a lei e o juiz, a retidão. Então, por exemplo, as oportunidades de ganho em concorrência são diminuídas nesse caso. E se a relação fosse contrária? As oportunidades também estariam um pouco pulsantes, já que é o 3 que alimenta o fogo do sul, portanto, as oportunidades aqui também não estão pulsantes e a relação continua sendo de controle. Só que agora o controle do dragão de água para o tempo, portanto, o dinheiro de alguma forma prejudica as oportunidades. E por isso, nesse caso, nós diríamos que, por exemplo, ganhar dinheiro de forma correta, objetiva, prática, honesta, ser correto, prejudica ou diminui as oportunidades de competitividade. Mas claro que nós também poderíamos dizer que ganhar dinheiro de uma forma honesta, correta, com retidão, diminui as oportunidades de ser roubado, por exemplo, já que o 3 também pode indicar roubo, já que ele indica uma competitividade por um dinheiro qualquer, ou uma competitividade por algo que poderia ser meu. Então, já que esse ganho controla a oportunidade 3, ele também pode controlar as oportunidades de roubo. Tenham em mente que não existe uma cura pré-determinada para as combinações, porque tudo depende do meu objetivo. Se eu ganho ou não dinheiro através da competitividade, vai fazer toda a diferença aqui. Então, eu não posso simplesmente dizer que toda vez que eu tenho essa combinação, a cura é uma determinada, acrescentar um determinado elemento. Porque tudo depende, em primeiro lugar, do posicionamento, daquilo que eu tenho posicionado como dragão de montanha, já que a relação não envolve apenas 2 estrelas, mais 3. E em segundo lugar, depende do meu objetivo nesse espaço. Nada é bom ou ruim, tudo depende da forma como eu utilizo. E, portanto, a cura também depende da forma como eu vou utilizar o espaço. Da mesma forma, as mesmas relações podem existir entre o dragão de montanha e o tempo. Nesse nosso exemplo que está na tela, o 3 madeira alimenta o 9 fogo, portanto, as oportunidades 3 alimentam a montanha 9. Se a montanha 9 eu tenho pessoas criativas, expansivas, vitalizadas, enérgicas, alegres, tudo aquilo que o 9 representa está influenciando as pessoas de alguma forma. Inclusive, por exemplo, a sexualidade, a vitalidade, o desejo, a paixão, já que o 9 representa isso tudo. O 3 está alimentando o 9, portanto, eu tenho oportunidades que, de alguma forma, favorecem as pessoas. Que tipo de oportunidades? Oportunidades relativas ao 3. Então, a competitividade, a criatividade, o crescimento, a expansão que o 3 representam, de alguma forma vai deixar as pessoas mais ativas, mais energéticas, mais apaixonadas, mais calorosas. Se eu estou falando, por exemplo, de um imóvel comercial, eu posso ter oportunidades de competitividade que deixem as pessoas mais ativas, mais criativas, com mais vontade de aparecer, ou que melhorem a sua capacidade de demonstrar as suas aptidões. Já se eu estou falando de um quarto, de um dormitório, por exemplo, claro que eu não vou ter aí um relacionamento muito parado. Eu tenho um relacionamento muito mais dinâmico, muito mais ativo, porque as pessoas estão mais apaixonadas, mais vitalizadas, mais desejosas de alguma coisa. Então eu tenho um relacionamento mais dinâmico. Uma análise sempre é feita em relação ao uso do espaço. E por isso é importante conhecer as pessoas que vão usar aquele local. Porque é óbvio que eu não posso dizer para todas as pessoas a mesma coisa.
Porque dependendo de quem usa o espaço, o resultado vai ser diferente. Dependendo do uso que eu dou para o espaço, o resultado vai ser diferente. Então, cada setor da empresa se beneficiaria disso de uma forma diferente. Por exemplo, se eu tivesse no setor de marketing, eu teria uma forma de fazer a propaganda muito mais agressiva, com uma postura muito mais yang. As pessoas estariam extremamente criativas e fariam coisas alegres, vitalizadas, mas de alguma forma que envolvessem essa oportunidade de competitividade. Então, claro, essa competitividade poderia se manifestar até mesmo dentro do espaço. A oportunidade de competitividade está presente e ela vai afetar o relacionamento das pessoas, seja num âmbito profissional ou amoroso. E por isso, a distribuição dos espaços, seja no imóvel comercial ou residencial, depende dessa análise. Qual o espaço ou qual o setor da empresa, qual departamento da empresa poderia aproveitar de forma mais favorável essas pessoas influenciadas pelo 9? Da mesma forma, em um imóvel residencial, quem seria a pessoa mais beneficiada por essa influência? Então, a distribuição do espaço depende da qualidade energética que ele já tem, porque o resultado que esse espaço vai trazer na vida das pessoas pode ser manipulado em função dessa distribuição. A melhor cura para as estrelas não é acrescentar alguma coisa em cada setor do imóvel, mas sim aproveitar aquilo que já está lá a meu favor. Esse é o verdadeiro propósito do Feng Shui. Mas vamos imaginar que a relação seja contrária. Vamos imaginar que o 3 represente as pessoas e o 9 represente o tempo e as oportunidades. São as pessoas que estão gerando as oportunidades. E, portanto, as pessoas influenciadas pelo 3, ou seja, pessoas competitivas, vão gerar oportunidades relacionadas ao 9, ou seja, oportunidades de serem mais visíveis, de serem mais famosos, ou de serem mais calorosos, ou mais apaixonados. Essa oportunidade é gerada pelas pessoas, portanto, exige um esforço próprio. Como nós já vimos, além da relação de geração, nós também temos uma relação de controle. E se, por exemplo, a estrela posicionada como dragão de montanha fosse um 1? Nesse caso, 1 água apaga o 9 fogo e, portanto, as pessoas estão, de alguma forma, prejudicando as oportunidades. Não importa que as duas estrelas sejam favoráveis, a relação entre elas é de controle. E, portanto, as pessoas, por exemplo, comunicativas, ou móveis, ou que não param no lugar, ou que falam demais, ou seja, qualquer tipo de influência associada a 1, estão de alguma forma prejudicando as oportunidades de serem mais visíveis, ou mais calorosos, ou de aparecerem como o 9 poderia proporcionar. Claro que existe a possibilidade de usar isso de uma forma favorável. E é aí que entram as curas. Se eu acrescento madeira aqui, eu vou continuar tendo a mesma influência para as pessoas, mas as pessoas, através dessa madeira, vão poder gerar oportunidades de fama, por exemplo. Então, as curas servem justamente para direcionar a energia de uma estrela para outra e transformar alguma coisa que poderia ser negativa em positivo. Aqui, o 1 representa pessoas móveis ou falantes ou que de alguma forma, pela sua atitude, prejudicam as oportunidades de serem mais famosos, por exemplo, o que poderia ser resolvido através do uso de madeira. Nosso objetivo hoje não é falar sobre curas, já que seria impossível ensinar o fluxo das estrelas e, ao mesmo tempo, dar exemplos de cura em uma hora, mas de qualquer forma, é para que vocês entendam como algo que originalmente seria desfavorável pode ser transformado em favorável através do uso de uma cura. É importante que vocês entendam que não existe cura em
estrelas voadoras ou no Feng Shui tradicional. O que existe é sempre uma manipulação da energia a meu favor. O ideal é sempre que eu transfira a energia ou de algo bom para outra coisa boa ou de algo ruim para algo bom. Eu nunca devo fazer ao contrário, porque se eu transfiro a energia do 1 para o 9 vai poder utilizar essas qualidades do 1 a favor da pessoa. Já se, por exemplo, eu transferisse as qualidades do 1 para o 4, seria o 4 que utilizaria essas qualidades do 1 e, portanto, ele não utilizaria isso de forma favorável, já que ele está desfavorável no momento. Então, quando eu acrescento uma cura, eu tenho que pensar no que eu estou transferindo e para quem. Aqui, quando eu acrescento madeira, eu estou transferindo a capacidade de comunicação para o 9. Então, eu estou fazendo com que pessoas comunicativas se tornem famosas, por exemplo. Ou eu estou fazendo com que pessoas se comuniquem melhor e isso melhore o seu desejo, o seu relacionamento, a sua paixão. Eu tenho oportunidades de fama, oportunidades de paixão, oportunidades de calor, de iluminação, de tudo aquilo que o 9 representa. Então, quando eu levo a energia do 1 para o 9, eu estou usando essa habilidade de comunicação e de movimento das pessoas para gerar essa oportunidade 9. Mas claro que o tempo também pode prejudicar ou controlar a montanha e, portanto, as oportunidades podem prejudicar os relacionamentos ou a saúde das pessoas ou de alguma forma afetar a sua forma de agir. Aqui eu tenho pessoas calorosas, apaixonadas que de repente são prejudicadas pelas oportunidades. Então, as oportunidades de viagem ou de comunicação ou de movimento prejudicam essa paixão, diminuem a possibilidade de se expressar dessa forma. E quando eu acrescentar madeira aqui, essas oportunidades, pelo contrário, vão favorecer as pessoas. Então, se as oportunidades favorecem ou não os relacionamentos ou a saúde das pessoas, vai depender dessa relação entre o tempo e a montanha. Por exemplo, quando um de alguma forma afeta negativamente o 9, eu posso ter, por exemplo, problemas circulatórios, porque a oportunidade de problemas circulatórios vai afetar o sangue. Claro que são problemas mínimos, porque tanto o 9 quanto o 1 são favoráveis nesse momento, mas existem. Se as estrelas fossem desfavoráveis, os problemas seriam mais significativos. Mas a relação entre as estrelas também pode ocasionar um sintoma, mesmo entre as estrelas que são favoráveis nesse período. Alguém tem alguma pergunta? Algumas pessoas estão me perguntando se existe algum material sobre essa análise, sobre as curas, que possa ser cedido para os alunos. Eu estou gravando essa apresentação e eu ia acrescentar ao final do vídeo o link relativo aos livros e relativo aos cursos de estrelas, mas então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Alguns de vocês já conhecem a nossa loja, já possuem o livro, se quiserem até fazer algum tipo de comentário sobre ele. Na realidade, eu comecei escrevendo um livro sobre estrelas, mas no fim acabou passando um pouco de 1000 páginas e nós dividimos em 3 volumes. O primeiro volume, o volume 1 do livro, explica justamente o significado de cada estrela e da formação do diagrama e de como é essa relação entre as estrelas, que foi o que nós falamos aqui. Os livros 2 e 3 fazem análise de todas as combinações de período 8 e analisam essas combinações nos palácios onde elas podem ser encontradas, dão uma ideia de análise para se o uso desse espaço ou desse ambiente for yin ou yang, que tipo de cura pode ser posicionado e que cores podem ser utilizadas em cada um dos casos.
Então, na realidade, é uma análise bem completa de todos os diagramas de período 8. Não existem analisados diagramas de outros períodos, somente de período 8. Claro que vocês podem utilizar o livro como uma base de análise para analisar qualquer diagrama, mas os únicos que estão prontos aí são todas as possíveis combinações de período 8. Então, se alguém tiver interesse, basta entrar em contato conosco. Quando as pessoas adquirem os 3 livros, nós não cobramos despesa de frete. Na loja existe a cobrança do frete independente da quantidade de compra. Então, se alguém for comprar mais do que um de alguma coisa, é mais conveniente entrar em contato direto com a gente. Pode ser pelo site do Mintang ou pelo telefone. Eu vou pôr o telefone aqui para vocês. Claro que todos vocês que estão participando desse bate-papo ao vivo já têm o meu Skype e qualquer dúvida ou qualquer pedido também pode ser feito diretamente comigo pelo Skype. Além dos livros de estrelas, nós temos também 2 cursos em DVD. Esses cursos são compostos de 16 videoaulas de 1 hora cada um. Esses 2 módulos, o módulo 1 equivaleria mais ou menos ao primeiro livro. Ele dá toda essa base de interpretação e como é feito o diagrama de estrelas. E o módulo 2 é um módulo específico de interpretação. Então, as pessoas ou que já possuem o livro 1 ou que já conhecem alguma coisa de estrelas podem usar o livro 1 mais o módulo 2 do curso, ao invés de comprar o módulo 1 e o módulo 2. Esses módulos de curso são 16 videoaulas de 1 hora. Todos os nossos cursos têm apostila. Esses cursos que são em videoaulas, cada videoaula tem a sua parte específica da apostila, ou seja, a apostila também é dividida de acordo com as videoaulas, e da mesma forma tem uma apostila só de exercício para cada uma das videoaulas. Então, a pessoa assiste a videoaula acompanhando com a apostila correspondente e faz o exercício correspondente àquela aula. Cada módulo desses cursos básicos custam R$ 198,00, os livros custam R$ 118,00 cada um. Eu só estou dando preço porque tem alguém aqui me perguntando já. Se alguém quiser adquirir alguma coisa, nada disso tem frete quando é comprado diretamente com a gente. Mas vamos então retomar o nosso bate-papo. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito de livro, de curso, ou mesmo do que foi dito aqui, nós vamos abrir um espaço agora, nesse finalzinho, alguns minutos que sobrem desse final, justamente para responder essas perguntas. Nós falamos sobre água e tempo, montanha e tempo. Agora vamos falar sobre montanha e água. As mesmas relações continuam existindo entre o dragão de montanha e o dragão de água. Nós temos 2 possibilidades. O dragão de montanha pode gerar o dragão de água, e nesse caso as pessoas estão gerando a prosperidade, o que é muito favorável, por exemplo, numa empresa, porque eu teria, por exemplo, pessoas que vestem a camisa da empresa, que se empenham, que trabalham para gerar dinheiro. Já num imóvel num imóvel residencial, isso pode ser um pouquinho debilitador se por acaso estiver posicionado no quarto. Se for uma outra posição qualquer, não há problema. Mas num quarto, isso pode indicar que de alguma forma a pessoa está se debilitando para gerar essa prosperidade. Mas vamos pensar simplesmente na relação, já que nós estamos analisando um caso hipotético. Nesse caso, o dragão de montanha está gerando o dragão de água e, portanto, as pessoas, através da sua criatividade, da sua energia, da sua paixão, estão gerando prosperidade estável, estão gerando prosperidade que, de alguma forma, vai estar associada ao 8. Já se a relação fosse ao contrário, nesse caso, o dragão de água, que é fogo, está gerando o dragão de montanha, que é terra. Então,
a prosperidade que está gerando as pessoas, e por isso nós podemos dizer que as pessoas estão gastando o dinheiro que foi ganho. Eu não posso dizer que isso seja necessariamente um prejuízo, vai depender da relação entre as estrelas. Aqui eu posso dizer que o dinheiro que é ganho através de algo relativo ao 9, como a imagem, a luz, a cor, a aparência, o calor, a interpretação, ou seja, inúmeros fatores, é gasto para trazer estabilidade nos relacionamentos, saúde, tudo aquilo que o 8 representa como montanha. Mas e se, pelo contrário, nós tivéssemos um 3? O 3 é madeira, a madeira suga a energia da terra, e nesse caso eu posso dizer que, de alguma forma, o ganho competitivo, ou brigar para ganhar dinheiro, ou a briga pela prosperidade prejudica os relacionamentos. Por quê? Porque o dinheiro está sugando de alguma forma a energia das pessoas, dos relacionamentos e da saúde. Então, aqui sim eu poderia até indicar algum tipo de sintoma, por exemplo, de tensão, estresse, porque a madeira que representa a musculatura está afetando o 8, que representa, por exemplo, a coluna. Então, eu posso ter dores musculares, dores na coluna. Então, claro que eu posso analisar isso em termos de sintoma, posso analisar isso em termos de estabilidade dos relacionamentos, posso analisar isso em termos de como eu ganho dinheiro. Tudo depende do foco que eu jogo sobre a questão. Eu também posso ter a montanha controlando a água. E nesse caso, o 3, que representa pessoas competitivas, ou roubo, que pode até ser interno, de alguma forma prejudica a prosperidade. Ou seja, a briga entre as pessoas pode afetar de forma negativa o ganho, porque as pessoas estão prejudicando esse ganho. Então, eu posso indicar, por exemplo, roubo, perda em concorrência, perda para o concorrente, ou mesmo brigas internas que ocasionam prejuízos. Se fosse uma residência, por exemplo, as pessoas poderiam não se entender sobre a forma de gastar o dinheiro, ou mesmo sobre a forma de ganhá-lo, ou seja, as pessoas de alguma forma estão brigando e isso prejudica a prosperidade, prejudica o ganho financeiro. Qual seria a cura aqui? Se eu coloco fogo, a madeira alimenta o fogo alimenta a terra, e por isso eu posso transformar isso de forma favorável. Eu continuaria tendo pessoas competitivas, mas agora a postura competitiva das pessoas geraria prosperidade estável. A diferença é que eu estou transferindo a energia que hoje é variável do 3 para aquilo que é favorável do 8. Portanto, eu estou usando a competitividade das pessoas para ganhar dinheiro. Então, pensem sempre que uma cura tem como objetivo transferir alguma coisa boa ou ruim para ser usado de uma forma favorável. E por isso a escolha das curas deve ser feita individualmente, dependendo não só da relação entre as estrelas, mas do uso que eu vou dar para o local. Eu espero que essa relação entre as estrelas tenha ficado clara. O objetivo não era dar uma aula de estrelas voadoras, mas eu espero que vocês vejam as estrelas com outros olhos a partir de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, nós podemos responder agora.